Olá, hoje nós vamos fazer uma aula sobre neuroimagem aqui no curso Neurogênesis. E meu nome é Marcos Vinícius, eu sou acadêmico do 5º ano de Medicina na Universidade Federal do Piauí. E esse é um tema que eu gosto bastante e espero que seja proveitoso para vocês. A nossa apresentação, o roteiro, né? Nós vamos abordar brevemente a neuroanatomia e como é feita essa correlação com os exames de imagem em neurologia, o diagnóstico sindrômico, que também já foi abordado em aulas anteriores, e vamos destacar aqui algumas das principais patologias que a gente vai encontrar, principalmente no contexto de pronto-socorro da neurologia e neurocirurgia. E aí a gente está falando principalmente sobre AVC, traumatismo crânioencefálico e alguns outros que eu trouxe como destaque. Então vamos partir do início, né? A neuroanatomia, que é o que torna essa disciplina e essa matéria tão bonita e que permite fazer esse diagnóstico topográfico com tamanha precisão. Aqui de início vamos ver essas imagens aqui, primeiro numa visão superolateral, de uma anatomia macroscópica, e aqui uma visão mais da face medial do encéfalo. Então vamos ver aqui, destacado em laranja, o tronco cerebral, que é uma das áreas mais nobres dentro da caixa craniana, porque aqui é onde existem muitos núcleos importantes para a manutenção da vida realmente, como o centro respiratório e vasomotor. Outros exemplos são alguns dos nervos cranianos e que vão se traduzir clinicamente quando a gente for fazer o exame neurológico. Além disso, temos aqui a região occipital, mais responsável pela visão, né? É uma área sensitiva. A área auditiva, a região de Broca, responsável pela fala, já que a gente está vendo aqui uma visão superlateral do hemisfério esquerdo. O giro pós-central, que é uma área sensitiva somestésica. O giro pré-central, e aqui a gente pode até ver o giro central, o sulco central, e que faz a separação entre essas duas estruturas muito importantes. O giro pré-central, vale ressaltar que aqui tem aquela correlação com o homúnculo de Penfield, então a representação aqui no córtex de regiões com a motricidade mais fina, como as mãos, vai estar representada nessa porção aqui mais inferior e lateral, enquanto que os membros inferiores vão estar representados aqui na porção mais medial. Outras áreas importantes, o cerebelo, que é responsável pela coordenação dos movimentos. Então, na clínica, quando a gente for investigar, nós vamos avaliar a dismetria, a disdiadococinesia. Região frontal, que é responsável pela cognição, pela calculia, pela capacidade de realizar o raciocínio, né? Então, pacientes que têm lesão nessa área costumam apresentar alterações comportamentais. E aqui, destacado em rosa, a gente tem uma área que ela é uma sensitiva associativa, né? Se a gente for olhar aqui, olha só, temos uma área da visão aqui próximo, uma área de sensibilidade somestésica, uma área de audição, e todas elas se comunicam aqui mais nessa região parietal. Se for do lado direito e houver uma lesão aqui nessa região mais parietal posterior, pode ocorrer o que a gente chama da síndrome de heminegligência. Que agora, nesse outro lado, eu coloquei essa linha aqui para fazer uma breve separação entre o território de irrigação arterial. Aqui a gente está vendo nessa regiãozinha a artéria cerebral anterior, que vem nessa porção medial do encéfalo. E essa artéria, junto com a artéria cerebral média, que está passando bem aqui no sulco de Sylvius, e vai irrigar a face superolateral, elas são um ramo da artéria carótida interna. Já essa porção posterior, que inclui o lobo occipital, o cerebelo e o tronco encefálico, a sua irrigação arterial ela vem mais do sistema vértebro-basilar, que vem as duas artérias vertebrais, se juntam, dão origem à artéria basilar, que por sua vez lança seus ramos para irrigar tanto o tronco quanto o cerebelo,
e também as duas artérias cerebrais posteriores, que vão irrigar aqui principalmente o lobo occipital, e as comunicantes posteriores, que vão conectar o sistema vértebro-basilar, que é posterior, com o sistema carotídeo, que é anterior. E aqui é uma correlação interessante também de se abordar. Nas lesões do sistema arterial anterior ou carotídeo, apesar de a gente ver que ele irriga uma porção do córtex muito maior, as lesões vasculares posteriores, por lesarem o tronco cerebral, elas têm um caráter mais grave. Por quê? Aqui existem estruturas que são mais importantes para a manutenção da vida. Então, pacientes, por exemplo, que tiveram um AVC de artéria basilar e acabaram infartando toda a ponte, ou o bulbo também, né? Tendem a ser mais graves. A redução do nível de consciência deles tem uma progressão mais acelerada, porque essa região aqui é mais importante para a manutenção da vida daquele paciente. Da mesma forma, alguma lesão que se instale no cerebelo e que comece a comprimir o tronco encefálico também são mais graves. E além dessas outras estruturas que eu citei anteriormente, a gente tem também aqui o sistema reticular ativador ascendente, que é ele que é responsável por manter a atividade cortical do nosso cérebro. Então, lesões que se instalam aqui no tronco cerebral têm esse maior teor de gravidade e podem levar o paciente a óbito mais rápido, justamente porque essa é uma das estruturas fundamentais para manter o indivíduo consciente. Aqui destacado em amarelo a área de irrigação da artéria cerebral anterior, aqui inclusive a parte motora primária e sensitiva dos membros inferiores. Temos aqui o corpo caloso, destacado em verde, que é uma área que vai fazer a comunicação interhemisférica. Aqui, destacado por último, a gente tem a cisterna interpeduncular, que aqui nós temos os dois pedúnculos cerebrais, que é por onde desce toda a motricidade com as fibras concentradas. Por aqui também é onde vai passar o nervo oculomotor, que é o responsável por inervar a pupila. E aí, lesões que se instalam aqui nessa região, como o uncus, que está aqui onde o laser está se apresentando, né? Caso se instale um quadro de hipertensão intracraniana, o uncus pode chegar a desviar e comprimir o oculomotor, que passa aqui nessa região. E aí eu posso saber que o paciente está grave apenas avaliando a pupila dele e aí, verificando que ele apresenta uma anisocoria. Então, dessa forma, eu sei que o nervo oculomotor dele está sendo comprimido, provavelmente a estrutura mais próxima é o uncus, e uma das causas é o desvio, né, dessa estrutura através de uma síndrome de hipertensão intracraniana. E aí é onde eu vou fazer o exame de imagem para averiguar onde está essa lesão que foi traduzida na clínica de anisocoria. Aqui também a região do quarto ventrículo. E agora um corte transversal para a gente ver algumas estruturas internas e antes da gente fazer a correlação com o exame de imagem. Temos aqui a região do córtex insular, que ele vai ser muito importante. Em breve nós vamos abordar. Temos aqui também os ventrículos laterais. Aqui no meio temos o septo pelúcido. É importante a gente ir reconhecendo todas essas estruturas, porque elas vão servir de referência quando a gente for avaliar o exame de imagem, para saber se tem algum grau de assimetria, se tem desvio de linha média ou não, se eu consigo diferenciar a substância córtico-subcortical. Aqui, em laranja, nós temos a cápsula interna, que é por onde todas as fibras motoras se concentram e estão bem densas, né? Então, aqui é uma região em que uma lesão consegue afetar quase que o corpo inteiro. E nós vamos abordar isso aqui também futuramente. E temos também os núcleos da base, nesse verde mais escuro, núcleo caudado, putamen e globo pálido aqui. Aí agora chegou o momento de fazer a correlação com o exame de imagem. Aqui é uma tomografia e eu vou falar quais são as características dela em breve, mas o que nós podemos ver aqui é o que? A tomografia ela vai avaliar a densidade, então o osso que é denso ele fica branco e
como nós sabemos, a substância cinzenta é onde está localizado os corpos celulares dos neurônios. Então tem uma maior quantidade de solutos, então é uma região mais densa do que as fibras de mielina, que é a substância branca. Aí nós podemos ver o quê? A substância cinzenta ela está mais densa do que a substância branca aqui na tomografia. E o líquor, que é um líquido basicamente, ele é pouco denso se comparado ao parênquima e por isso fica hipodenso aqui na imagem. Outras correlações que podemos fazer aqui, conseguimos reconhecer os sulcos e giros na tomografia. Aqui nós podemos perceber também a cápsula interna, que é uma região de fibras brancas condensadas, que estão os axônios dos neurônios das áreas motoras primárias. Podemos ver também aqui o núcleo caudado, o putamen e o globo pálido, que estaria aqui mais medial e inferior. E aqui nessa face medial, algumas outras estruturas que nós podemos fazer uma correlação. Essa aqui é um exame de ressonância magnética. No caso da ressonância, nós vamos falar em hipossinal e hipersinal. E nós podemos ver a estrutura dos sulcos e giros, o giro do símbolo, o corpo caloso, a presença aqui do mesencéfalo, da ponte, do bulbo, o quarto ventrículo, o cerebelo. E agora, algumas características básicas para a gente diferenciar e reconhecer quando que a gente está de frente de uma tomografia e de uma ressonância magnética. A tomografia, como descrito, ela vai ser pautada principalmente na técnica de raio-x. Então, quando a gente vai olhar um raio-x, o que é mais denso? O osso. Então, quando a gente olha lá, o osso está bem branco. Então, em toda tomografia que a gente for olhar, o osso vai aparecer hiperdenso e branco. Uma característica que é importante e que deve ser levada em consideração é a questão da radiação. Avaliar a densidade, então por isso é um exame melhor para avaliar os casos de traumatismo crânioencefálico, porque eu vou estar olhando a integridade do crânio, né? Em comparação à ressonância magnética, ela possui uma menor definição. É um exame mais rápido, então ele vai ser mais utilizado principalmente no contexto de urgência e emergência. E o sangue, que ele é agudo, um sangramento agudo, ele tem uma densidade maior do que um sangue crônico. Então, essa aqui é uma característica que é importante quando a gente for avaliar alguns dos casos dos hematomas. Já a ressonância magnética, ela tem diferentes sequências, que é uma característica particular da técnica da ressonância magnética, que ela é pautada principalmente na captura dos íons de hidrogênio estimulados por um campo magnético. Então, a gente vai ter um hipersinal principalmente naqueles locais em que tem uma maior quantidade de hidrogênio sendo estimulados pelo campo magnético. Exemplificando, se a gente for pensar em locais que tem uma maior quantidade de líquido, que tem mais água, que é H2O, que tem 2 átomos de hidrogênio, a depender da sequência que nós vamos avaliar, vamos ter um hipersinal maior, como é o que acontece na sequência de T2, em que todo o líquor que tem muito H2O, por consequência muito hidrogênio, nós conseguimos ver esse hipersinal. Então, o que nós estamos vendo aqui nas cisternas, aqui circundando o mesencéfalo e preenchendo os sulcos, é o líquor que está com um hipersinal. Ao contrário do T1, que ele é uma sequência que ela é mais anatômica, porque o líquor vai ficar escuro, a substância cinzenta ela fica mais cinzenta e a substância branca fica com um aspecto mais esbranquiçado. Se a gente for comparar aqui o corpo caloso com os giros que aparecem aqui nesse corte. No T2 nós já abordamos que ele vai apresentar um hipersinal e a substância branca vai ter um hipossinal. E temos também a sequência T2 flare, que é exatamente igual ao T2, mas aquele líquido que está em movimento, ou seja, tem algum fluxo, ele vai ser transformado em um hipossinal. Então, o que nós podemos ver aqui é o que? Comparando ao T2, a substância branca está mais escura também, substância cinzenta
mais para o lado do hipersinal. Contudo, o líquor que preenche as cisternas aqui foi apagado, né? E isso vai ser interessante porque a diferença do T2 para o T2 flare é interessante para avaliar e investigar os casos de edema. Por quê? O edema é aquele líquido que está ali estacionado. Então, no T2 eu vou ver tudo com hipersinal, mas quando eu for para o T2 flare, o que é líquido fluido e o líquor que pode ser absorvido e que circula o sistema nervoso, ele vai ser apagado e eu vou continuar com o edema presente ali na sequência de T2. Outra diferença que nós podemos ver aqui, apesar de alterar todas as sequências na ressonância magnética, o que nós vemos aqui é que o osso ele tem uma pouca quantidade de íons de hidrogênio. Então, em qualquer que seja a sequência, o osso não aparece tão bem na ressonância magnética de crânio. Então, vai ficar bem fácil de diferenciar aqui a tomografia da ressonância magnética. Essas regiões aqui que estão brancas é mais o tecido subcutâneo, que tem a gordura, que é hidrocarboneto, né, e por consequência tem uma quantidade grande de hidrogênio. Mais uma característica importante da neuroimagem em geral, antes da gente partir para as patologias, são os tipos de edema. Isso aqui vai nortear bem quanto à lesão que a gente está de frente. O edema citotóxico, que é representado aqui na tomografia, é aquele que vai acontecer principalmente nas lesões hipóxico-isquêmicas. O melhor exemplo é o AVC, que é o quê? Faltou oxigenação ou faltou sangue por algum trombo que ocluiu a artéria, e todos aqueles neurônios que têm um metabolismo muito acelerado, com esse déficit energético, não vai conseguir fazer a manutenção da sua bomba de sódio e potássio, então vai aumentar a quantidade de soluto intracelular, e isso vai fazer com que muito líquido entre para dentro das células, o que torna um edema intracelular, e aí com essa diluição dos solutos e com a morte neuronal, nós temos a promoção dessa hipodensidade que vai gerar esse apagamento dos sulcos e giros e que também vai apagar a diferenciação córtico-subcortical. Então, essa é a definição do edema citotóxico. De outro modo, nós temos o edema vasogênico. Como o próprio nome já diz, é quando eu tenho uma lesão diretamente no vaso. E as patologias mais comuns, os melhores exemplos, são as patologias infiltrativas ou por infecção, e o melhor exemplo de todos, que são as lesões tumorais, sejam elas primárias ou metástases cerebrais, que é praticamente o tipo de tumor intracraniano mais frequente. Aqui, como exemplo de um edema vasogênico, é uma lesão cerebral, né, com a formação mais cística. E aqui o que nós podemos perceber de cara nessas duas tomografias é o quê? Aqui eu perdi essa diferenciação córtico-subcortical, eu não sei mais onde é substância branca e onde é substância cinzenta. E nesse aqui, a substância cinzenta está preservada e o edema vai afetar principalmente a substância branca. E já que eu estou lesando o vaso, a barreira hematoencefálica foi rompida, então é um tipo de edema em que o líquido passa para o meio extracelular e vai permeando os axônios. Por isso que ele vai lesar principalmente a substância branca. Aqui, para a gente fazer um exercício, é uma ressonância magnética de T1, porque substância cinzenta está mais cinzenta, substância branca está mais branca. E aqui nós estamos vendo que tem um pouco do apagamento da diferença córtico-subcortical, principalmente aqui nessa região de córtex frontal. Aqui um exemplo do edema vasogênico, né, em que, apesar da gente ver a hipodensidade aqui, nós continuamos com a substância cinzenta preservada. E aqui, exercitando de novo, nós estamos vendo a substância cinzenta mais branca, a substância branca um pouco mais escura, então a gente pensaria que seria uma sequência T2. Contudo, os ventrículos não estão preenchidos por líquor, então todo o líquido em movimento foi apagado, então a gente está diante de uma sequência T2 flare. E aqui nós podemos ver esse edema que inclui também a substância cinzenta. Em contrapartida, se a gente for olhar aqui, o T2 flare num edema vasogênico, provavelmente por uma lesão tumoral, a substância cinzenta está preservada e está afetando principalmente a substância branca.
aqui também, agora na sequência T2, porque nós vemos o líquor presente aqui nos ventrículos, a substância cinzenta também preservada. Então, aqui é a hora do print, né, para guardar essas informações e o resumo das características de cada um dos tipos de edema. Que no citotóxico, perda da diferenciação córtico-subcortical, lesão hipóxico-isquêmica, então vou pensar em AVC, edema intracelular, a barreira hematoencefálica vai estar preservada e eu vou perder a definição dos sucos e giros. E no vasogênico, é uma lesão direta da barreira hematoencefálica, é um edema que é extracelular e vai ficar mais restrito à substância branca. Pronto, depois dessa introdução, a gente tem que pensar como que esses pacientes vão chegar para a gente antes da gente fazer o exame de imagem. E aqui vai ser meio que uma revisão do que já foi visto no curso até agora. E eu gostaria de abordar principalmente aqueles casos que são mais graves e que provavelmente vão chegar no pronto-socorro e que é sempre bom a gente ter ideia de qual a patologia que aquele paciente pode estar apresentando e como eu posso agir para ajudá-lo, principalmente os que são mais emergentes, né? Então, pela definição, pronto-socorro é aquele lugar que eu preciso prestar assistência, que eu tenho que ter um conhecimento prévio para agir com agilidade, para minimizar qualquer risco de vida daquele paciente. E no contexto da neurocirurgia e da neurologia, pode chegar muita coisa. Desde o traumatismo crânioencefálico, que a clínica a gente vai, desde rebaixamento do nível de consciência, algum déficit neurológico focal, e as causas podem ser diversas, desde uma hemorragia subaracnoide aguda, um hematoma extradural, subdural, contusão, fratura, lesão axonal difusa, as causas vasculares, que pode ser o AVC isquêmico ou hemorrágico, ou a própria hemorragia subaracnoide, as causas metabólicas, que vai fazer uma grande correlação com a clínica médica, desde lesões por falta de glicose para o encéfalo, insuficiência renal, insuficiência hepática, intoxicação, déficit metabólico, as infecções, que podem ser tanto por bactérias, vírus ou fungos, os tumores, que aí caracteristicamente vão ter o edema vasogênico, necrose e podem promover alguma hemorragia que agudiza e faz esse paciente ir parar no pronto-socorro. E algumas causas inflamatórias, desde doenças autoimunes, encefalites, esclerose múltipla, que com os déficits agudos são sintomas muito importantes para o paciente. E aí, todas essas causas vão ser traduzidas no nosso paciente através de algumas síndromes, né? Tem a síndrome de hipertensão intracraniana, que é uma das mais frequentes, a alteração comportamental, muito frequente nas encefalites, os déficits neurológicos focais, herniações, os mais focais de acordo com os nervos cranianos, redução do nível de consciência, convulsão, que pode ser desde a epilepsia ou uma crise convulsiva secundária a algum trauma, paresias, entre outras. E aí, como é que a gente vai avaliar isso? Através do exame físico e da semiologia que a gente abordou ao longo de todo o curso. Alguns de meningismo, que vamos falar principalmente acerca de causas infecciosas, como as meningites e meningoencefalites, ou até mesmo na hemorragia subaracnoide, em que o sangue presente ali no líquor é muito irritativo para a meninge, e aí nós podemos investigar através de alguns sinais semiológicos. Temos o sinal de Kernig, em que elevamos a coxa sobre o tronco e depois a perna sobre a coxa e o paciente pode referir a dor. E o sinal de Brudzinski, que é o paciente em decúbito dorsal tentar encostar o queixo dele no peito e, como reação, fazer uma flexão da perna sobre a coxa. A síndrome de hipertensão intracraniana, que é muito frequente, né? E um dos sinais mais interessantes e patognomônico é o papiledema, que é o edema da papila óptica. Aqui nessa imagem é um exame de fundo de olho. Aqui onde eu estou destacando é a papila do nervo óptico, em que nós podemos ver que ela tem uma boa delimitação com o restante do fundo do olho, da retina. Aqui é a fóvea, onde tem a maior concentração de células receptoras, né, da visão. Podemos ver também o sistema vascular, as artérias e as veias retinianas.
E num paciente que tem um quadro de hipertensão intracraniana, nós podemos ver aqui primeiro as veias engurgitadas. Então, se tem algum quadro em que a pressão intracraniana está muito elevada e o retorno venoso é prejudicado, o sistema venoso começa a ficar túrgido. Esse líquido aqui, por muito tempo, começa a extravasar para o parênquima. E aqui nós vemos um edema da papila, em que perdemos essa diferenciação tão nítida que tínhamos anteriormente entre a papila e o fundo de olho e a retina. Então, esses aqui são os dos sinais que caracterizam o papiledema e identificam aquele paciente como um paciente com hipertensão intracraniana. Além disso, a hipertensão intracraniana pode apresentar desde o AVC, no traumatismo crânioencefálico, nas infecções. Vai transparecer também através do déficit neurológico focal em alguns dos nervos cranianos. E os mais frequentes são quais? Temos o oculomotor, o troclear, o abducente e o facial. Principalmente o abducente, o troclear e o oculomotor, que são alguns dos nervos que têm um trajeto dentro do crânio muito longo. Então eles ficam mais suscetíveis à pressão, né? E por isso às alterações clínicas. E isso iria se traduzir através de quê? Ou anisocoria, ou diplopia, porque são nervos responsáveis pela motricidade ocular, ou algum déficit de motricidade nos músculos da face. O nível de consciência que a gente vai avaliar e acompanhar esse paciente através da escala de coma de Glasgow. Outro sinal aqui interessante na tomografia, já iniciando a neuroimagem, né? Aqui é um nervo óptico. E nós podemos ver a tortuosidade dele, né, dentro da órbita. E outras histórias que podem ser importantes é o quê? Avaliar a histórico patológico pregresso, para ver se ele teve algum quadro se ele tem diabetes mellitus, ou otite, sinusite, ou a presença de petequias que nos direcionaria para alguma causa infecciosa, como a mastoidite ou uma meningite. Alergias e alimentação, que é importante a gente perguntar para o paciente, porque se for algum caso cirúrgico e se ele estiver em jejum, nós já podemos indicar o procedimento de imediato. E outras causas em geral, né, como avaliar a discrasia sanguínea, infartos prévios, e sempre interessante avaliar o mecanismo de trauma da lesão, porque vai ser importante principalmente no traumatismo crânioencefálico. Alguns outros sinais que são muito importantes e que caem muito em prova de residência. Esse aqui é o sinal do guaxinim, em que o paciente tem essa lesão periorbital, esse hematoma, né? O sinal de Battle, que é o hematoma retroauricular aqui na mastoide e que são indicativos de lesão de base de crânio. A otorragia, que no caso aqui é o acúmulo de sangue no tímpano ou que também pode ser exteriorizado. E depois que a gente viu toda essa investigação de exame físico e semiologia, a gente tem que estabilizar esse paciente para levar ele para a tomografia e avaliar a causa. E com base no exame físico nós já conseguimos nortear bastante, né? Se ele tiver uma síndrome de hipertensão intracraniana, tem algumas metodologias que vão ser as iniciais para manter aquele paciente estável. A primeira é colocar a cabeceira a 30 graus para melhorar o retorno venoso. Então eu estou diminuindo a quantidade de sangue dentro da cabeça, principalmente o sangue venoso, e vai diminuir a pressão. Deixar o pescoço reto, evitar deixar o paciente com o pescoço torto, porque eu posso ocluir alguma das jugulares e diminuir o retorno. Fazer a oximetria e dar o suporte de oxigênio para oxigenar melhor esse cérebro, porque se a gente lembrar lá da fisiologia dos neurônios e neurovascular, quando a gente aumenta a concentração de CO2, a gente promove uma vasodilatação, então aquilo ali aumenta a quantidade de sangue dentro do cérebro e se eu tenho uma maior quantidade de líquido dentro do crânio, eu vou aumentar a pressão também. Então, quando eu ofereço oxigênio, oxigeno bem esse tecido, e como resposta o vaso faz uma vasoconstrição, eu vou diminuir a quantidade de continente também e posso melhorar o quadro de hipertensão intracraniana. Vou pedir o acesso venoso, porque a partir daí eu vou conseguir fazer a administração das drogas para controlar e estabilizar o meu paciente.
procurar as causas. Então aqui eu vou pedir a glicemia para ver se o déficit neurológico dele não está associado com um quadro de hipoglicemia ou hiperglicemia, se o paciente for diabético. Por quê? Se faltou glicose para o cérebro e aquele neurônio não está funcional, ele vai ter os sintomas de um paciente com AVC. Então, todo paciente que eu suspeitar que tem um AVC, eu também, obrigatoriamente, tenho que investigar a glicemia e os eletrólitos para ver se aquele não é uma outra causa simulando um quadro de AVC. As correções hidroeletrolíticas, como citado anteriormente. Sobre as drogas, a dexametasona, que vai ser mais utilizada no contexto das lesões tumorais, a cetazolamida para melhorar a absorção licórica, manitol, que ele é um diurético osmótico, ele vai sugar o excesso de líquido extracelular, a furosemida para eliminar realmente, né? E os barbitúricos que podem ser utilizados na indução de coma para reduzir o metabolismo cerebral e, por consequência, a necessidade de oxigênio e sangue e reduzir a pressão intracraniana. E hiperventilação é um mecanismo semelhante a fazer o suporte de oxigênio, a hipotermia para reduzir o metabolismo cerebral, anticonvulsivos, antibiótico terapia e o aciclovir, principalmente se eu identificar a causa como infecciosa, seja por alguma bactéria ou uma encefalite herpética, por exemplo. E naqueles casos refratários ao tratamento clínico e essas condutas, eu posso lançar mão da cirurgia, seja pela drenagem ventriculoperitoneal, drenagem ventricular externa e a craniectomia descompressiva. Agora, acerca das herniações, que é um momento de agudização desse paciente que está com uma síndrome de hipertensão intracraniana. Nós temos aqui o exemplo de um hematoma extradural, em que pode gerar a herniação subfalcina, porque fica aqui logo abaixo da foice do cérebro, uma herniação central, aqui mais próxima do tálamo e dos núcleos da base, a hérnia de Uncus e a hérnia tonsilar. E como nós podemos ver isso na clínica? Por exemplo, aqui é o tronco cerebral e que nós vimos que é responsável por manter todo o córtex ativo através do sistema reticular ativador ascendente. Essas hérnias que fazem a compressão desse sistema reticular ativador ascendente vão ser traduzidas através da redução do nível de consciência e que pode ser acompanhada através da escala de coma de Glasgow. Então, aquele paciente que chegou, você avaliou ele e o Glasgow estava de 13, 14. E aí, 20 minutos depois, o Glasgow dele já está 10, 9. Então, esse é um dos sinais que nos indica a suspeitar de um paciente que está herniando e que, se não for operado, provavelmente vai ir a óbito. Outro sinal clínico que pode ser apresentado. Aqui, o tronco cefálico. Falamos na parte de anatomia do nervo oculomotor, né, que sai aqui do mesencéfalo, e que fica muito próximo do Uncus. Então, nas hérnias de Uncus, em que o Uncus começa a comprimir o oculomotor, e esse oculomotor perde a sua função, o paciente vai apresentar um quadro de anisocoria. Então, pacientes anisocóricos, a gente deve suspeitar que ele deve estar herniando, e a principal seria a hérnia de Uncus. Hérnia tonsilar. Aqui, do tronco cefálico, a estrutura mais inferior que nós temos é o bulbo, que é onde tem o centro respiratório, o centro vasomotor. Então, pacientes com hérnias tonsilares também são pacientes graves, porque se o bulbo for comprimido, o centro respiratório pode ser comprometido e esse paciente deve ser entubado, a sua via aérea deve ser preservada e, se necessário, deve se realizar a intervenção cirúrgica. E aí, aqui para reforçar, né, eles vão ter os déficits neurológicos focais, redução do nível de consciência, o SARA, que pode ser comprimido, os reflexos oculares, que é o fato motor direto ou consensual, e tem a síndrome de Kernohan, que pode cair em alguma questão de residência, que eu dei o exemplo aqui, né? Se esse oculomotor for comprimido pela hérnia de Uncus, a anisocoria vai ser aqui do mesmo lado. Contudo, em alguns casos, essa hérnia pode desviar o tronco para o outro lado e esse oculomotor contralateral à herniação
sendo comprimido aqui pela tenda do cerebelo, vai causar uma anisocoria contralateral à lesão. Essa é a síndrome de Kerman, que é, no caso, uma falsa localização da lesão pela anisocoria. Relembrando aqui a escala de Coma de Glasgow, que vai numa pontuação de 3 a 15, eu vou indicar a intubação no paciente se ela tiver de 8 ou inferior. E aqui, agora no exame de imagem, para a gente exercitar como que acontecem essas herniações. Aqui nós temos um hematoma subdural, nós vemos aqui os ventrículos laterais colabados, esse aqui com um pouco de hidrocefalia, né? Aqui uma área de hipodensidade. Se nós traçarmos uma linha aqui mediana em comparação com esse outro, nós vamos ver que tem um desvio de linha média e principalmente nessa região aqui mais alta, ó, que nós estamos vendo todo o ventrículo lateral. Então isso aqui é uma parte mais superior do córtex. Tem esse desvio aqui, então provavelmente essa aqui é uma herniação subfalcina. Agora, um outro exemplo. Essa aqui é uma ressonância magnética normal e esse aqui é um paciente que está com quadro de herniação. Se a gente for olhar aqui embaixo, ó, no forame magno, que é por onde passa a medula, em comparação com esse aqui que está normal, olha só onde está a tonsila cerebelar. Esse aqui é um quadro de herniação tonsilar. Agora vamos realmente abordar as patologias depois de toda essa introdução, com as características principais da tomografia de crânio e da ressonância magnética e essa correlação com a anatomia. Vamos ver as patologias agora que a gente já sabe como que esses pacientes vão chegar. A primeira, a minha dica é o quê? Sempre traçar alguma linha no meio e procurar alguma assimetria. De início aqui, ó, se a gente traçar uma linha aqui no meio, o que nós vamos ver aqui de assimetria, essa região aqui, como se trata de uma tomografia, nós vamos falar que isso aqui é uma hiperdensidade. E aqui é um sangramento bem restrito, bem pequenininho. E esse paciente aqui, a história dele é a seguinte. Ele caiu de 2 metros de altura, o Glasgow dele está 15 e essa aqui é a única alteração encontrada no exame de imagem. Aqui se trata de uma hemorragia subaracnoide traumática, que está bem pequenininha, bem delimitada. Aqui um outro exemplo. Hemorragia subaracnoide traumática. A história também pode ser semelhante. Por que é uma hemorragia subaracnoide? Porque rompeu algum vaso e o sangue agudo, hiperdenso, está preenchendo aqui os sulcos. Então se trata de uma hemorragia subaracnoide e se ele teve esse histórico de trauma, trata-se de uma hemorragia subaracnoide traumática. Aqui é uma ilustração, né, para nós podermos ver como que é essa correlação em que o sangue começa a permear todos os sulcos e por isso nós vemos essas hiperdensidades ao longo dos giros. Aqui agora uma outra imagem muito interessante. Esse aqui se trata de um pneumoencéfalo. Se a gente for olhar bem aqui, ó, olha o córtex. E isso aqui que está escuro, esse hipossinal, trata-se de ar. Então esse aqui é um paciente que está com pneumoencéfalo. E esse sinal aqui, pode cair em alguma prova também, é chamado de sinal do Monte Fuji, por causa desses dois cumes aqui. E aí a gente tem que se perguntar, como que esse ar conseguiu entrar dentro do crânio? Então provavelmente é algum paciente que teve algum traumatismo craniano, para fazer essa comunicação da porção intracraniana com o meio externo. E aí, na tomografia, a gente vai avaliar o quê? O osso. E aqui, se a gente for avaliar os seios da face, que é uma região aerada, né? Vamos traçar uma linha aqui no meio e avaliar alguma assimetria. Colocando aqui agora uma janela óssea na tomografia para a gente fazer o comparativo. E aqui, nos seios da face, principalmente o seio maxilar, aqui, a gente pode ver, ó, que aqui nessa região tem uma fratura, ó, uma solução de continuidade que permitiu a entrada de ar e o pneumoencéfalo, que pode gerar o quadro de hipertensão intracraniana no paciente também.
Aqui agora a janela óssea, é sempre importante a gente avaliar. Essa aqui é uma janela óssea de tomografia normal e essa aqui é uma comparativa. Se a gente olhar bem aqui, ó, tem uma solução, uma perda, né, da continuidade do osso e é uma provável fratura. Essa região aqui, ela é muito suscetível à fratura porque é onde tem uma junção de vários ossos e é justamente onde passa a artéria meníngea média, que, quando lesada, gera o hematoma extradural. Se a gente olhar com atenção aqui, apesar de estar na janela óssea, nós conseguimos ver que tem uma lesão aqui com aspecto mais biconvexo. Aqui agora, novamente, outra fratura do outro lado, né? Podemos ver, inclusive, que tem um hematoma subgaleal, no caso, seria o subcutâneo. E aqui o exemplo de como decorre um hematoma extradural. Ele vem aqui entre o crânio e a dura mater. E a dura mater ela é muito colada ao osso. Então, as regiões de suturas dos ossos cranianos, geralmente o hematoma extradural não costuma ultrapassar. Essa é uma das características que vai ser muito importante para a gente diferenciar do hematoma subdural. Aqui uma outra imagem, né, fazendo essa ilustração de como é o hematoma extradural. E uma característica clínica muito importante dele. O paciente bateu a cabeça, lesou aqui a artéria, só que ainda o sangramento está apertado ali, porque a dura mater está muito colada no osso. Então o paciente fica ali bem, vai para casa, passa 1 a 2 horas e depois ele começa com um rebaixamento do nível de consciência, porque a pressão intracraniana está aumentando, porque esse sangramento foi crescendo, foi conseguindo descolar a dura mater. E esse intervalo em que o paciente fica bem após o trauma até a redução do nível de consciência, a gente chama de intervalo lúcido. É muito característico do hematoma extradural. E aqui é o aspecto dele no exame de imagem. Podem chamar de sinal do limão ou lente biconvexa. E aqui agora é um outro tipo de lesão do traumatismo crânioencefálico muito frequente. Que aqui, apesar de ter um quadro de hipertensão intracraniana, porque nós não estamos vendo muito bem os sulcos e os giros, os ventrículos estão um pouco colabados, esse paciente, a história clínica dele clássica é o quê? Ele estava de capacete de moto e teve uma batida contra o anteparo e teve perda da consciência. E aqui nós podemos ver algumas pequenas hemorragias pontiformes. Esse outro paciente aqui, muito semelhante, a tomografia dele praticamente normal e a única alteração seria essa pequena hemorragiazinha aqui. Esse é o paciente que tem a LAD, que é a lesão axonal difusa. Como o mecanismo de lesão dele foi aceleração, desaceleração, a moto contra anteparo muito rapidamente, pela diferença de densidade entre o corpo celular e os axônios, pode ocorrer o rompimento desses axônios e junto deles as estruturas vasculares que acompanham também podem ser rompidas. E aí a gente tem um indicativo dessa lesão indireto, que seria a lesão vascular e essas pequenas hemorragias pontiformes. Então são pacientes com um prognóstico geralmente reservado, visto que não tem nenhuma intervenção que possa melhorar a condição do paciente. A história clínica clássica foi essa descrita e um sinal indireto seriam essas hemorragias pontiformes. Agora, num contexto de TCE também, temos as contusões, que são descritas como esses hematomas, os sangramentos intraparenquimatosos, principalmente nessas regiões mais próximas da calota craniana. Então nós estamos vendo aqui esse sangue, né, permeando as fibras. Aqui agora, um hematoma subdural agudo, porque o sangue está hiperdenso, que a gente já viu aqui, traçando a linha no meio, tem um desvio de linha média e é uma hérnia subfalcina. Que agora, outro exemplo de um hematoma
subdural, porque ele tem esse formato côncavo-convexo, parece uma banana, né? Pode falar que é o sinal da banana. E como é uma lesão que é subdural, está abaixo da dura mater, a gente vai ter lesão de outra estrutura que não a arteriomeningea média. Aqui é uma lesão que ela é venosa. Geralmente são as veias em ponte. Então, o paciente que é mais comum de aparecer com hematoma subdural são os pacientes idosos ou as crianças. Por quê? Essas veias em ponte, elas vão drenar o sangue, né? E elas estão saindo aqui do tecido cerebral e vão até as meninges. Nos pacientes que são crianças, que têm um encéfalo menor em relação ao tamanho da caixa craniana, ou nos pacientes idosos, em que já teve uma certa atrofia do encéfalo e tem uma maior distância das meninges e do crânio, quando tem algum impacto, essas veias em ponte que fazem essa comunicação são mais suscetíveis a alguma lesão. Então, por isso, esses pacientes são mais comuns de apresentar o hematoma subdural. E como está abaixo da dura mater, ela não precisa respeitar a limitação das suturas. Então, o que a gente está vendo aqui é um hematoma subdural, ó, que vem desde o frontal, passa aqui pelo temporal e vai lá para o parietal, diferente do hematoma extradural. Aqui, novamente, né, a ilustração, agora aqui em azul, diferente do hematoma extradural, que estava em vermelho, para ilustrar como um sangramento arterial. E o hematoma subdural ele ainda pode ser crônico ou agudo. Nesse quadro aqui é um hematoma subdural crônico que foi agudizado. Por quê? A gente está vendo aqui que já teve essa delimitação, provavelmente o paciente teve um hematoma subdural que ficou ali por algumas semanas, teve aquele estado confusional e tudo. Aí o sangramento foi controlado, o sangue foi digerido, ficou hipodenso, e aí teve um novo trauma e teve um ressangramento, que a gente está vendo aqui agora com o sangue hiperdenso. Em alguns quadros mais crônicos, inclusive, esse aqui está até bilateral, pode haver uma organização desse sangramento e a formação dos higromas. E aqui realmente tem que fazer a intervenção cirúrgica e tem que chegar com dreno e romper todas essas septações para promover a melhora para o paciente. Aqui nós temos um exemplo, né, de um hematoma subdural, porque ele consegue ultrapassar aqui a sutura lambdoide. E aqui, simplificando e resumindo, os hematomas, o extradural e o subdural. O subdural pode ser crônico ou agudo, geralmente vai ser um paciente que apresenta um quadro de confusão mental, redução do nível de consciência, e é um tipo de hematoma que consegue ultrapassar as suturas. Então ele vem lá de cima até aqui embaixo. A lesão é uma lesão venosa, que são as veias em ponte, e o aspecto é de uma lente côncavo-convexa. Pode ser também o sinal da banana para ajudar a lembrar. O hematoma extradural, ele vai ser biconvexo, é uma lesão arterial, geralmente a clássica é a arteriomeningea média, não vai ultrapassar as suturas, ele fica mais limitado, e clinicamente nós temos o intervalo lúcido, e é mais comum principalmente nos pacientes mais jovens, vítimas de trauma. Agora vamos abordar uma outra grande entidade que é o AVC, muito comum no contexto de urgência em neurologia e neurocirurgia. O AVC nós já abordamos os tipos de edema, né? Então o melhor exemplo é o edema citotóxico, então nós vamos procurar todas as alterações indicativas de edema citotóxico na imagem. Aqui o que nós podemos perceber, ó, podemos traçar uma linha no meio, mas aqui não tem tanto desvio de linha média. Mas o que é bem característico aqui, ó, se nós formos comparar com essa outra imagem, é que não conseguimos identificar nenhum giro, nenhum sulco, e está muito complicado avaliar qualquer grau de diferenciação córtico-subcortical. Então esse paciente aqui está com um quadro de hipertensão intracraniana, nós quase não conseguimos ver os ventrículos laterais, o cérebro todo inchado, provavelmente algum quadro de lesão hipóxico-isquêmica muito grave, inclusive porque está bilateral. Aqui um corte coronal, né, daquele mesmo paciente.
e que nós podemos também chamar de brain swelling, que é o cérebro em água viva, justamente pela quantidade de edema. É um termo que pode aparecer também. Aqui agora começa a ficar mais interessante. Vamos traçar aqui uma linha média e comparar um lado com o outro. A essência da neuroimagem é a prática. Ó, se nós olharmos aqui essa região, principalmente do tálamo, e comparar com a outra, nós vamos identificar que tem algum grau de hipodensidade aqui. Então, trata-se provavelmente de uma lesão isquêmica, principalmente no tálamo. Aqui um outro exemplo. Se a gente traçar a linha aqui na linha mediana e comparar um lado com o outro, nós vamos ver que aqui está com um grau de hipodensidade bem maior. Não conseguimos diferenciar a substância cinzenta da subcortical. Se a gente comparar com o outro lado novamente, aqui conseguimos ver o córtex insular e aqui ele foi completamente apagado. Então, outra coisa interessante, nas lesões vasculares isquêmicas, tem esse respeito do território vascular. Aqui provavelmente uma artéria cerebral média, porque está pegando toda essa porção aqui mais lateral, parietal. Aqui agora um outro sinal clássico, que é a artéria cerebral média hiperdensa, que é característico de um quadro isquêmico muito agudo e que pode cair em prova. Aqui um outro AVC, eu coloquei esse aqui mais para ilustrar também a questão do território vascular, essa aqui muito provavelmente de artéria cerebral posterior, já que está pegando mais a região occipital. E aqui, próximo ao forame magno, né, um corte mais inferior, e nós não conseguimos identificar nenhuma estrutura aqui do tronco. Provavelmente é um paciente que está com um AVC do sistema vértebro-basilar, e que, consequentemente, deve ter algum prognóstico mais reservado por ser uma lesão mais grave. Agora, alguns dos exemplos das lesões hemorrágicas. Essa aqui, a gente está vendo que é uma lesão que está mais próxima do córtex, não é tão profundo. Esse aqui não é tão comum de um AVC hemorrágico. Eu coloquei mais para a gente fazer um comparativo, que esse aqui provavelmente é um quadro de contusão cerebral, e esse aqui sim é o mais característico de um AVC hemorrágico, porque ele está numa área mais profunda, principalmente onde tem um rompimento lá dos aneurismas de Charcot, que fica aqui mais no tálamo, nos núcleos da base, e que pega a cápsula interna. E olha só que interessante, se a gente for comparar aqueles pacientes que têm alguma lesão no córtex realmente, com um edema citotóxico que pega ali a área da artéria cerebral média, apesar da área que sofreu a isquemia ser maior, a representação cortical ali vai ser mais de uma mão ou de metade de um tronco. Contudo, essas aqui, que são as hemorrágicas e que pegam a cápsula interna, onde tem a concentração de todas as fibras brancas responsáveis pela motricidade, vão causar no nosso paciente uma hemiparesia proporcional. Por quê? Ela pegou tanto as fibras responsáveis da motricidade dos membros inferiores quanto dos membros superiores. Em alguns casos pode pegar também até da hemifácie. Então, é uma forma da gente diferenciar clinicamente se o paciente teve um AVC de cerebral média ou se é uma lesão que é mais central e está pegando ali a cápsula interna. Se ele tem uma paresia que ela é proporcional ou não. E aqui um outro exemplo de um tipo de AVC hemorrágico, que é a hemorragia subaracnoide, que quando não é traumática é pelo rompimento de algum aneurisma intracraniano, e nós podemos perceber através do preenchimento dos sulcos e as cisternas com o sangue, né? Aqui o exemplo e a ilustração de como se dá a hemorragia subaracnoide. E na macroscopia, como o sangue permeia e preenche os sulcos, giros e as cisternas. E um outro tipo de AVC que é menos comum, né, que seria o infarto venoso. Aqui, se nós lembrarmos da anatomia, a drenagem venosa se dá pelos seios. Aqui nós temos os seios transversos. Esse paciente aqui foi administrado o contraste, nós percebemos o preenchimento desse seio transverso, e esse aqui tem uma falha de enchimento.
Então é um trombo, né, no seio transverso e toda a drenagem venosa foi comprometida, o que gera uma estase sanguínea, né, e por consequência um edema cerebral. Agora, resumindo o AVC. O AVC isquêmico, edema citotóxico e as características principais. Perda da diferenciação subcortical, apaga sucos e giros e é o tipo de AVC mais comum. Já o hemorrágico, ele pode ser o intraparenquimatoso, que geralmente são os pacientes que são hipertensivos, e geralmente provoca as hemiparesias proporcionais quando afeta toda a cápsula interna. E tem um outro tipo que é o rompimento de aneurisma, que é a hemorragia subaracnoide, em que o sangue vai preencher os sulcos e as cisternas cerebrais. Outros exemplos, agora, essa parte mais rápida, visto que são causas pouco menos frequentes. Encefalopatia de Wernicke, em que na ressonância magnética podemos ver esse hipersinal, principalmente na região do pulvinar do tálamo, e que é uma patologia mais comum nos pacientes com cirurgia do trato gastrointestinal, que principalmente as cirurgias bariátricas, né, que perdem ali a capacidade de produzir o fator principal, e pacientes etilistas. Há também o hipersinal dos corpos mamilares, os quadros de hipo ou hiperglicemia, em que temos os hipersinais, principalmente nos núcleos da base. O paciente pode apresentar ou as paresias proporcionadas, as hemiparesias, ou algum distúrbio do movimento agudo. Aqui, se a gente traçar a linha no meio, né, e comparar um lado com o outro, a gente vê aqui que está hiperdenso. E alguns outros exemplos menos frequentes, como febre reumática e hiperparatireoidismo, que vão afetar principalmente alguns núcleos da base, como o núcleo caudado na febre reumática, e o paciente apresenta o sintoma de coreia, né? E das infecções, temos as meningoencefalites bacterianas. Algumas possuem particularidades, mas em geral a apresentação no exame de imagem vai ser muito semelhante e são quadros graves. Como a gente pode perceber, o cérebro está todo edemaciado, tem regiões de sangramento, porque a bactéria está realmente consumindo o encéfalo, rompe a barreira hematoencefálica. Podemos ver algumas regiões com certa hipodensidade, então tem um edema ali na região. E no aspecto macroscópico nós podemos ver realmente que tem um infiltrado inflamatório muito grande, a presença de muitos neutrófilos, pus, e que são urgências, né, neurológicas, e que o paciente deve ser tratado com muita atenção. As encefalites virais, existem muitos tipos de vírus que podem causar patologia ao encéfalo. Mais recentemente temos até mesmo o Covid. Cada um deles tem preferência para alguma região cerebral e, de certa forma, o que é mais frequente e que nós temos sempre que pensar como uma possibilidade nos pacientes que têm alguma alteração comportamental, redução do nível de consciência e que é uma emergência neurológica, é a encefalite herpética, em que a apresentação típica é o vírus afetar principalmente a região temporal, mais hipocampal. Geralmente costuma ser unilateral, mas pode ser bilateral também. E temos que instituir a terapia quase que de imediato, né? Que seria o aciclovir, uns 100 mg. E outros casos que podem levar o paciente à urgência são os tumores. Os mais comuns, nós temos as metástases e os tumores primários intracranianos. Temos os glioblastomas, né? Os neuroepiteliais, e os meningiomas também são muito frequentes. Aqui é uma exemplificação de um glioblastoma. É um tumor que ele cresce muito, muito rápido e que promove micrometástases. Então tem mini células tumorais ao longo de todo o encéfalo aqui. E por ele crescer muito rápido, o seu core tumoral ali, ele fica com um déficit de aporte sanguíneo e acaba sofrendo necrose, sangramentos e calcificações. E nesses quadros de sangramentos tumorais pode ocorrer uma agudização e aquele paciente ir parar no contexto de urgência e emergência. Aqui é um exemplo, né, de um glioblastoma multiforme,
chamado em GBM, em borboleta, porque ele costuma pegar a linha média e acometer os dois lados. E nós podemos fazer essa correlação aqui nessa ressonância, que essa região que está mais necrótica, que fica com um hipossinal, é traduzida aqui na imagem como esses hipossinais, essas formações mais císticas. Aqui agora um tumor, mas na linha mediana também, e que está gerando um edema vasogênico aqui nessa sequência que é em T2, porque a gente está vendo aqui o líquor branquinho preenchendo os ventrículos e os sulcos. Encerrando aqui agora, as mensagens que a gente tem que levar para casa. Sempre olhar a janela óssea quando a gente for pensar no contexto de traumatismo crânioencefálico. Procurar assimetrias e usar algumas estruturas como referências, como o septo pelúcido, os ventrículos laterais, olhar aqui o córtex da ínsula para ver se ele está apagado, se eu consigo enxergar os sulcos e giros. Não esquecer de perguntar, fazer uma anamnese se for possível no nosso paciente e fazer o exame físico, mesmo que mínimo, avaliar ali a pupila, ver se tem algum grau de anisocoria, se a pupila está reativa, responsiva. Avaliar se ele tem algum histórico patológico ou de alergia ou de doença autoimune ou algum câncer que pode promover uma metástase ou infecção, uma imunodeficiência que facilita para algumas infecções em específico. E o maior segredo de todos, que é praticar, ver muita neuroimagem, que a partir daí a gente começa a reconhecer todos esses padrões e fica mais fácil conduzir e tratar melhor os nossos pacientes. As referências foram variadas, desde o Osborne Brain, up-to-date para manter o conteúdo atualizado com as melhores condutas, e a maioria das imagens foram retiradas do Radiopedia. Aqui estamos encerrando a aula do Neurogênesis e muito obrigado pela atenção até aqui.